Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Fundeb poderia ter mais 33 bilhões de reais se municípios explorassem seu potencial de arrecadação. O gestor do Observatório de Informações Municipais disse aos deputados da Comissão de Educação que o Fundeb teria como arrecadar 33 bilhões de reais a mais por ano se os municípios explorassem o seu potencial de arrecadação com o ISS, o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o IPTU e o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O potencial de arrecadação de cada ente federado é um dos parâmetros levados em conta pelo Fundeb para redistribuir os recursos entre estados e municípios, o que afeta também a complementação da União. Segundo o gestor, esse potencial precisa ser explorado até para que os municípios pequenos parem de perder dinheiro com o Fundeb. O gestor alerta que, na prática, os municípios de pequeno porte, na contabilidade entre créditos e débitos do Fundeb, têm perdido dinheiro, ou seja, vêm contribuindo para o financiamento da educação nos municípios de grande porte ou nos estados. Leilão de 3 terminais portuários deve gerar 106 milhões de reais. O leilão para a concessão de 3 terminais portuários de Santana, Fortaleza e Salvador deve trazer um investimento privado de 106 milhões de reais para melhorias e modernização nos próximos anos. O leilão foi realizado na sexta-feira, 13 de agosto, na Bolsa de Valores de São Paulo, pelo Ministério da Infraestrutura, por meio da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. A expectativa é que essas concessões gerem mais de 1.700 empregos nos 3 estados. A movimentação de cargas do setor portuário brasileiro cresceu 9,4% durante os 6 primeiros meses de 2021, em relação ao mesmo período de 2020. Foram movimentados no período mais de 590 milhões de toneladas de cargas pelos terminais do país. Os dados foram divulgados nesta semana pela ANTAQ. Ministério da Economia divulgou o cronograma do segundo ciclo de emendas especiais 2021. O Ministério da Economia divulgou na última segunda-feira, 16 de agosto, o cronograma do segundo ciclo de emendas individuais na modalidade transferências especiais do orçamento de 2021. Os entes contemplados neste novo ciclo foram divulgados na plataforma Mais Brasil. Assim como no primeiro ciclo, para receber os recursos indicados pelos parlamentares, os estados e municípios deveriam acessar o ícone de emendas especiais do sistema, realizar a indicação da agência bancária e dar o aceite. Esse processo poderia ser realizado até o dia 22 de agosto, o último domingo. 337 municípios descumprem prazo para destinação correta do lixo, conforme marco legal do saneamento. Cerca de 337 municípios integrantes de regiões metropolitanas, incluindo capitais, não conseguiram cumprir o prazo estipulado pelo novo marco legal do saneamento básico, Lei nº 14.026 de 2020, para destinação correta de resíduos sólidos. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, com base no Atlas da Destinação Final de Resíduos, cerca de 26% dos municípios do país, sendo 3 capitais, não cumpriram a legislação até a data limite, que encerrou no dia 2 de agosto. Apesar de alguns municípios e capitais não terem conseguido cumprir o prazo estabelecido pela lei para gerenciamento correto dos resíduos sólidos, vale ressaltar que algumas cidades estão com a vigência válida por conta do número populacional
havendo prazos que vão até 2024. No site do Portal de Convênios você confere todos os prazos do novo Marco Legal do Saneamento Básico. Acesse portalconvênios.com. Fundo de Participação dos Municípios. Repasse da segunda parcela de agosto será 44% maior do que no ano passado. As prefeituras receberam na última sexta-feira, 20 de agosto, cerca de 44% a mais na segunda parcela de agosto do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, do que receberam no mesmo período do ano passado. Em 2020, o repasse aos cofres municipais no segundo decêndio do mês totalizou 620,4 milhões de reais, já com o desconto dos 20% do Fundeb. Este ano, a transferência aos municípios ultrapassa os 894,3 milhões. Segundo Alexandre Rocha, professor de Economia do IBMEC Brasília, a variação positiva do repasse entre 2020 e 2021 pode ser explicada pelo aumento da inflação e pela recuperação da economia, fatores que impactam diretamente a fonte dos recursos que compõem o fundo. Os gestores municipais devem ficar atentos, pois se não estiverem com as obrigações junto à União em dia, poderão ter o repasse congelado nas contas bancárias. Acesse o Portal de Convênios e confira a lista dos municípios com repasses bloqueados, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional. Censo Escolar 2021. Prazo final para informar dados da matrícula inicial termina dia 23. Os gestores municipais e diretores das instituições de ensino públicas e privadas de todo o país devem se atentar para o prazo de envio do Censo Escolar 2021. O prazo final para informar os dados da matrícula é nesta segunda, dia 23 de agosto. O registro das informações e os dados da educação básica referentes ao Censo Escolar 2021 devem ser feitos através do sistema EducaCenso. Devido à pandemia de Covid-19, o prazo foi adiado, já que muitas escolas estavam finalizando o censo do ano letivo de 2020. As informações coletadas nesta pesquisa anual vão servir de base para a distribuição de recursos do Fundeb, bem como recursos de programas federais de educação. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!